Olá, muito boa tarde. Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 9 de novembro de 2024. Liberdade de Expressão, que tem a apresentação minha, Matheus Mitterer, na Central Técnica, ele, Fabiano Machado, direção-geral do Mauro Roberto Valmórbida. No nosso suporte de imagens, o Misael Lima e o Paulo Barbosa na Central de Som. E hoje eu recebo o vereador Clair Tessari, vereador do PL, ele que foi proponente da sessão temática que ocorreu na última semana, na última segunda-feira, falando sobre a mobilidade urbana, tema importantíssimo para o nosso município, bem como para a nossa região. Primeiramente, Clair, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, agradecendo mais uma vez, sua disponibilidade para falar para o nosso ouvinte, sobre a mobilidade urbana, você que propôs o tema para essa sessão temática que foi tão importante aqui para a nossa cidade. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Líder, os ouvintes hoje do programa Liberdade de Expressão, Estou aqui como convidado para nós tentarmos esclarecer, levar a público uma mensagem do que se trata o projeto da mobilidade urbana, Matheus. Um projeto que tem uma importância significativa para o município, Algumas coisas que eu acho que, independente do projeto de mobilidade urbana, tem que ser melhorado e implantado no município, mas nós estamos hoje se deparando com esse projeto um pouco complexo, mas que a Câmara de Vereadores, os vereadores têm esse dever de analisar e ver de fato o que nós podemos implantar no município e de fato nós não podemos também criar um sonho aprovando um projeto de repente que traga alguma coisa que fuja à realidade do nosso município. Então é dessa forma que eu me coloco à disposição para nós tentarmos levar o máximo de conhecimento à nossa população. Clair, o pessoal do Sim Catarina esteve presente na sessão e eles trouxeram um pouco da metodologia que eles fizeram, o projeto, o estudo que eles realizaram. Como é que você viu essa apresentação? A gente sabe, como você mesmo citou, tem algumas coisas utópicas, dentro do projeto, mas como é que você viu essa apresentação, para a gente conseguir entrar mais a fundo nesse assunto tão delicado, que é a mobilidade urbana e principalmente o trânsito, dos nossos municípios? Bom, Matheus, a princípio, o motivo da sessão temática. A sessão temática ela acontece na Câmara quando trata-se especificamente de um tema na sessão. Então, a gente abandona a pauta existente lá e vamos tratar de um tema. O objetivo de tratar da mobilidade urbana. Primeiro, quando esse projeto chegou na Câmara, é um projeto que contempla mais de 600 páginas, certo? Então, vamos partir de uma realidade que você analisar item por item, página por página, isso vai ocupar um tempo bastante grande da comissão e do próprio vereador, mas esse é o trabalho dos vereadores da comissão que está lá dentro, certo? Nós temos um prazo para votar até abril. A mobilidade urbana é uma exigência, certo? Que os municípios implantem. Essa exigência, ela bate até numa questão de barrar a vinda de convênios federais. Ministério das Cidades, do Ministério das Cidades, se o município não implantar, certo? Então, quando eu percebi a dificuldade de alguns vereadores, quando eu percebi a falta até de informação de alguns vereadores para conhecimento num todo desse projeto, eu propus nós criarmos e termos essa sessão temática. Esse projeto ele se iniciou, esse trabalho técnico com o Sim Catarina, com a equipe técnica do setor de planejamento da prefeitura, já em 2022. Por quê? Porque tem que fazer todo um estudo da nossa cidade, e tem que fazer audiências públicas, coletar sugestões, tomada de opiniões, ouvir a população, ouvir o empresário, o comerciante, enfim, ouvir a equipe técnica da prefeitura, para se chegar num denominador comum ou se chegar mais próximo da realidade do nosso município para posterior
mandar para a Câmara. Então, quando aportou lá na Câmara, nós percebemos o quanto era complexo e o quanto nós tínhamos a necessidade de fazer um debate mais aprofundado. Então, essa sessão temática, ela serviu muito, mas muito mais para nós termos um conhecimento mais generalizado desse projeto, mais aprofundado, porque a equipe técnica do Sim Catarina fez uma explanação muito conceituada lá na Câmara, né, para nós levarmos adiante todos os tópicos hoje e tentar se aproximar, como eu já falei antes, o máximo da realidade do nosso município. Cabelo, a gente viu, né, que foi uma apresentação de praticamente 1 hora, e eles falaram também da questão da topografia do nosso município, né, e não é uma exclusividade de Erval do Oeste, mas sim Joaçaba e Luzerna, é a mesma situação, né, todo o vale aqui do Rio do Peixe, porque os municípios cresceram em volta ao rio, né, então eles falaram que é muito difícil, né, algumas situações serem postas, né, com o que é necessário nesses projetos por conta da obrigatoriedade que é imposta pelo Ministério das Cidades. Matheus, se nós formos ponto a ponto do que diz esse projeto de mobilidade urbana, vamos partir assim de alguns princípios, de alguns pontos. Aqui nós podemos elencar vários, mas vamos começar por um ponto que eu acho ele muito, muito necessário e hoje uma situação que eu considero ela muito precária no município, que ela tem que ser revista com cautela, com cuidado, mas que corresponda com a necessidade da nossa população, que é a questão do transporte coletivo nosso, certo? Então, esse é um item que eles expuseram para nós de algumas dificuldades. O nosso transporte coletivo, eu penso que ele tem que ser melhorado e muito. Essa é uma questão, por exemplo, apresentada que tem solução. A próxima administração, porque essa se encerra agora em dezembro, essa não tem a possibilidade nenhuma de começar a ver essa questão, ela tem que olhar a questão do transporte coletivo com aquele olhar que a nossa população, que o nosso usuário merece. Por isso que, inclusive, na sessão temática, o prefeito eleito, Ronaldo, que assume 1º de janeiro, e alguns vereadores eleitos que estarão na Câmara de Vereadores a partir de 1º de janeiro, eu fiz questão de convidá-los para eles também conhecer o projeto de mobilidade urbana. Esse transporte coletivo, existem muitas reclamações, muitas, principalmente na qualidade dos veículos, certo? Então, eu sei que a empresa ela não gosta muito que se faça essas cobranças, né? Eu sou muito realista quanto a isso, mas é uma necessidade que tem que ser revista aqui no nosso município. Isso vem de longo prazo, as reclamações, né? Eu falei para você, como profissional da rádio, e já falei numa reunião de comissão da Câmara, já falei para o prefeito municipal, inclusive, falei para o próximo prefeito municipal, Matheus, numa conversa, que eu tenho uma sugestão. O próprio prefeito convidar vereador, convidar membro do Ministério Público, se não for a promotora, embarcar num ônibus, fazer umas viagens no nosso transporte coletivo para identificar de fato como está o nosso transporte coletivo hoje. Então, até isso eu sugeri. Por quê? Porque aí você não vai cometer injustiça, certo? Você vai viver dentro da realidade e aí você vai perceber o quanto é urgente e necessário que você faça essas mudanças. Cabelo, é uma situação bastante complexa, né? Porque o município hoje ele não tem poderes sobre o transporte público municipal, né? Que é o caso do transporte de ônibus, que é uma concessão do DETER, né? E o DETER, ele é do Estado, né? Então, é o DETER que fiscaliza, é o DETER que acaba aprovando situações do transporte público. Com o plano de mobilidade urbana, em conversas inclusive com o prefeito eleito de Joaçaba, Wilson Sartori, ele falou de formar um consórcio intermunicipal, assim como é o CIMAI, para o transporte público. Aí sim, os 3 municípios conseguiriam gerir o transporte público, conseguiriam cobrar o transporte público e dar sugestões, né? E fazer uma licitação para a empresa que
que tiverem interesse em fazer esse transporte público aqui de Joaçaba. Como é que você vê essa situação? Joaçaba Herval, obviamente, né? Como é que você vê essa situação? A questão da mobilidade urbana, a questão do trânsito, por exemplo, ela não se viabiliza 100%, Matheus, as coisas não vão acontecer, já foi dito isso lá na sessão, você estava presente, se não houver a união, a conversa entre Joaçaba, Herval e Luzerna, inclusive, certo? Nós sabemos que na política, no poder público, as coisas sempre são demoradas, sempre são complexas, que é diferente da iniciativa privada. Mas se existe essa vontade do prefeito eleito Sartori de Joaçaba, e se existe essa vontade já dita para mim pelo prefeito Ronaldo eleito em Herval, é o primeiro passo. Eu acho que ouvir os dois lados, e se chegar a um denominador comum, não é tão difícil não, Só que esse trabalho ele tem que iniciar, porque ele nunca iniciou. Ele nunca teve um pontapé para se chegar dentro daquilo que o nosso usuário merece, falando em transporte coletivo. A questão do DETER, a questão de não ser uma concessão do município, Matheus, eu acho que tudo é possível, porque quem está vivendo aqui somos nós. Quem está usando é a nossa população. Então, nós somos os maiores merecedores de opinar sobre isso, certo? Então, dessa forma, eu acho que nós vamos conseguir trabalhar uma situação bem diferenciada, já havendo esse interesse dos dois prefeitos próximos aí, a partir de 1º de janeiro, né? Então, dessa forma, eu sou muito otimista nessa questão. Até porque eles colocaram, né, até o Ronaldo também falou, sobre a questão de fazer um estudo aí sobre o transporte público em determinados horários. Tem um ônibus com 40 lugares, mas determinado horário não tem público para 40 lugares. Então põe micro-ônibus, né? Faça-se um estudo, faça o levantamento, até porque a empresa tem gasto, né? Eu não sei quanto hoje é o gasto da quilometragem, 3 km, 2 km por litro de diesel, um ônibus, não sei se chega a isso. Então, é um custo. Para você levar 2, 3 passageiros, ainda idoso, pessoas que não pagam. A gente sabe também desse lado, né? Mas teria que se ter um estudo também sobre isso, né? Esse estudo, Matheus, é muito fácil de se fazer. Se tu pegar a empresa hoje, pegar a nossa empresa aqui, pegar a de Luzerna, as que estão explorando aí, a que hora que se inicia o transporte da população? Às 6 da manhã. Tá, qual é o fluxo das 6 às 9 da manhã? Qual é o fluxo das 9 ao meio-dia? Qual é o fluxo do meio-dia? Pega uns horários intermitentes e vê o fluxo. Aí tu vai ver que, de repente, o que tu falou, alguns horários pode ser por um micro-ônibus, não precisa pôr um ônibus maior, certo? É um estudo muito fácil de se fazer, porque eu penso que no horário das 15 horas às 17, por exemplo, eu acho que é de pouco passageiro. Eu penso. Eu também acho. Eu penso. Vamos pegar o horário das 9 da manhã às 11 da manhã. Eu acho que é pouco passageiro também. Certo? Tem uma questão aí que as empresas reclamam, que eu vou defender o reclame da empresa, mas eu não vou defender de não transportar o idoso. Eu acho que o idoso tem que ser transportado. Agora, eu faço uma pergunta: como é que você cria uma lei federal que você é obrigado a transportar um aposentado, um idoso, que eles fazem o transporte, e você não tem benefício nenhum? Você transporta ele gratuito, você não tem um desconto no imposto de renda, você não tem um desconto lá no ICMS, por exemplo, você não tem desconto num tributo federal, você não tem subsídio nenhum. Você não tem subsídio nenhum, em absoluto. Em absoluto. Você não tem subsídio lá no combustível, por exemplo, podia subsidiar o quê? No imposto lá do combustível que eles estão utilizando? Então, eu acho que é uma coisa também que se devia trabalhar com deputado federal, senador aí, porque, poxa vida, eu vou transportar, nós aqui é menos, mas pega uma cidade maior, eu vou transportar 300, 500 pessoas por dia aí, simplesmente eu vou transportar e eu não tenho benefício nenhum, eu não ganho nada, satisfaz a lei, satisfaz a vontade do governo, mas a empresa que banca tudo isso sozinha, então, de repente, tudo isso tem que ser olhado. Agora, volto a frisar, um dos pontos mais críticos nosso aqui hoje é a qualidade.
Quem está falando sou eu? Não, quem está falando para nós é o usuário. É quem embarca, quem desembarca lá, quem pega horário, quem pega no tempo muito de chuva, certo? Quem pega a temperatura de mais de 40 graus, entendeu? Um idoso lá dentro, uma senhora, uma mulher grávida, uma criança, sabe? Você está dentro de um carro, de um veículo que a temperatura é 45 graus, certo? Então, tudo isso tem que ser visto. Então, esse é um dos pontos. E vamos a uma segunda situação que foi colocada lá, Matheus. Questão das calçadas em Herval do Oeste. Então, eles colocaram lá, por exemplo, a largura. Ela não condiz com a legislação tal. Não. A questão de você alargar mais uma calçada, isso você não tem o que fazer. Agora, você melhorar a qualidade das calçadas... Tudo bem. Isso tudo bem. Eu acho que tem que ser feito, eu acho que há viabilidade para se fazer. Eu sempre falo, desde o meu primeiro mandato, Matheus, lá em 2001, se procurar lá na Câmara, está lá as indicações, eu sempre falei que Herval do Oeste tinha que ter um plano de urbanização da nossa cidade, permanente. Colocar uma rubrica lá no orçamento, criar um valor mensal para se gastar, para deixar a nossa cidade bonita. Os muros, certo? As calçadas, qualidade, padronizada, tudo certo. Então, a mobilidade urbana trouxe esse detalhe e é outro ponto que dá para a gente melhorar e bastante, certo? Você viu lá uma questão que eles passaram uma imagem onde a calçada, ela vai e de repente tem um sobressalto lá de 30, 40 centímetros. Sim. Entendeu? Ali na Santa Catarina. Isso aconteceu por quê? Porque lá tem uma construção também que está irregular. Ela obrigou a criar essa situação. Então, isso aí para a mobilidade urbana é uma situação que tem que ser revista. Outra situação quanto às calçadas, que eu falei lá na sessão, e o Sim Catarina não trouxe isso dentro do projeto, mas que já foi fruto de notificação do Ministério Público aqui no município, certo? Retirar todos os postes da Celesc das calçadas. Impossível, né? Primeiro, foi feito um levantamento, se não me engano, é aproximadamente, Matheus, 200 postes que tem que ser retirado. Isso tem um custo altíssimo? Isso tem um custo altíssimo. Esse custo daí é a Celesc que paga, é o município através da COSIP, quem que vai pagar isso aí, certo? Agora, o ponto que inviabiliza tudo isso, aonde que nós vamos alocar esses postes? Então é uma situação, aqui pelo menos na área central de Herval, na beira-rio. Na beira-rio acho que até tem como readequar, certo? Mas daí você pega a rua na frente da prefeitura. Não tem como, né? Ali do bombeiro, da polícia militar, não tem como. Então é uma situação que para a mobilidade urbana, isso não tem como a gente fazer. Vai puxar para o meio da rua um poste? Mas não tem, não existe. Aí uma situação que foi falada lá no projeto, a questão dos abrigos de ônibus e os pontos de táxi, né? Então foi feito agora 5 pontos de táxi e está sendo revitalizado, refeito em mais 5 abrigos de passageiro de ônibus. Uma emenda parlamentar do deputado presidente da Assembleia Mauro de Nadal, inclusive que eu viabilizei, né? Então, essa é uma situação totalmente viável também, que dá para ser feita com qualidade, demarcação tanto dos pontos de táxi como dos abrigos em lugares adequados, certo? Porque nós temos aí, por exemplo, o abrigo de passageiro de ônibus que está em cima da calçada, entendeu? Vai atrapalhar o quê? Tem gente que faz essa pergunta. Tem pessoa que tem o cego que anda na calçada, sim, por exemplo. Tem a pessoa que tem o cadeirante, tem a pessoa que tem dificuldade de locomoção, certo? Essa também é uma situação, Matheus, que dá para ser vista com fazer mudanças e fazer com qualidade. Essa expectativa, acho que, de ser plano de mobilidade urbana, né, essa questão, né, de se estudar o município em si, né, porque não, como você mesmo citou também na sessão, Clair, não há como a gente colocar de A a Z o que o Ministério das Cidades determina no plano de mobilidade urbana para uma cidade que não teve um planejamento
na sua construção, né, na sua evolução como cidade, né? Porque se você falar assim, o plano de mobilidade urbana diz que você tem que fazer calçadas, passeio, ciclovia, tá? Você tem que fazer. Mas agora, você implantar isso numa cidade, vamos falar de Erval do Oeste, porque não tem uma obrigação nenhuma de falar de outra cidade, eu citei alguns exemplos na Câmara. Você pega a rodovia do Ovo, certo? Lá não tem nem como fazer calçada. Não tem nem como fazer calçada. Tem, se você começar indenizando mais de 150 residências para começar a conversa. Lá não tem o que fazer, não tem. Aí você pega a Rua Santa Catarina, certo? Calçada. Calçada tem. Agora, como é que você vai fazer passeio, ciclovia? Não tem. Você não consegue adequar. Pega a Senador Eusébio, pega qualquer outra rua aí, que tem rua que se encontrar dois Fusca, um tem que ir para algum lugar para o outro passar. Não tem espaço nem para o próprio automóvel. Então, essas dificuldades pontuais aí, que não pode ter exigência, foi o que eu falei para os técnicos do Sim Catarina aquela noite. Nós temos a viabilidade de algumas situações, que nem essas que eu coloquei, de calçadas em alguns lugares, temos. Nós temos uma outra sugestão deles lá, que eles apresentaram no projeto. Por exemplo, a rua ali da Cerâmica Andrade, do Dorivaldo Brito? Dorivaldo Brito. Dorivaldo Brito. Sugeriram suprimir, ou seja, tirar os estacionamentos para fazer o embelezamento, fazer calçada, para deixar bonito. Sugeriram aqui na Santos Dumont, próximo ali da Auto 100 Automóveis, próximo da antiga Rádio Líder ali, da mesma coisa, suprimir os estacionamentos. Fazer um calçadão. E fazer uma calçada bonita, plantar umas palmeiras lá, que eles mostraram na imagem, né? Mas daí, Matheus, como é que você vai chegar para uma empresa que está gritando por estacionamento, que está implorando por cliente que deixa de ir porque não tem onde estacionar, e tu vai chegar para esse empresário e dizer que tu vai tirar algumas vagas de estacionamento para deixar a tua cidade mais bonita. Não existe a menor possibilidade de você trabalhar isso. Nós vivemos numa cidade que a gente tenta a todo custo segurar o cliente aqui, segurar a pessoa para gastar aqui, para comprar aqui, e se nós formos fazer essa sugestão que eles deram, nós vamos espantar eles daqui. Nós vamos dizer, não, vocês podem ir para Joaçaba comprar. Então, essa também, eu vejo, Matheus, como uma grande dificuldade. Ou seja, eu acho que não tem maneiras nenhuma nem da gente prosperar sobre essa situação, que é uma sugestão deles. Outra questão é a ciclovia, né? Que você citou também. E para nós aqui, aonde colocar ciclovias aqui? Porque você vai tirar um estacionamento. Se você disser assim, como é que eles disseram lá? Incentivo ao uso da bicicleta. Tá. Quem mora aqui no centro poderia incentivar. Tá, mas onde é que ele vai andar? Onde é que ele vai pedalar? Ele tem que ir, ou ele vai para o meio da rua com o carro, junto lá com o veículo, por óbvio, né? Sim. Para acontecer um acidente, isso é fatal, ou senão não tem. Aí você vai criar uma ciclovia, mas nós não temos espaço, nós não temos ambiente para criar essa ciclovia. Por isso que essa é outra dificuldade que o Sim Catarina traz lá para nós implantarmos no município, que eu vejo com extrema dificuldade. Então, se nós pegarmos todas as sugestões que está no projeto lá de mobilidade urbana dentro da Câmara hoje, sobre que o Sim Catarina trouxe, nós temos que suprimir muita coisa. Porque você vai deixar, eu coloquei lá na sessão, você vai deixar dentro do projeto uma situação que você tem certeza que você não vai contemplar? Não existe a menor possibilidade. É verdade. Não existe a menor possibilidade. Então é esse estudo agora que os vereadores, que a comissão da Câmara tem que fazer, para nós tentarmos chegar o mais próximo da realidade. E dentro daquilo que eles preconizam ali, que eles sugerem, até eles falaram lá da possibilidade de continuar consultando eles, né? Claro que consultar a gente pode consultar, mas nós também vivemos numa realidade, numa cidade aqui que
eu acho que os vereadores que estão lá, o prefeito que está lá, o vice-prefeito que está lá e os que virão, eles conhecem essa cidade quase palmo a palmo. Então, dentro dessa realidade que nós temos que trabalhar. Seria possível fazer uma nova audiência pública para a opinião da comunidade, chamar os ciclistas, chamar pessoas, como brinca o Marcos Volney, na rota do colesterol, que é entre as pontes, para conversar sobre o plano? Se eles fizessem uma audiência pública, o problema das nossas audiências públicas, o que é? Ninguém aparece. Eu citei lá, teve audiência pública aí, da revisão do plano diretor, por exemplo. Teve audiência pública relacionada à saúde. Teve audiência pública relacionada à educação, certo? Que participou 2 pessoas. Então, as pessoas não participam da audiência pública. Agora, se pudesse fazer uma audiência pública com a participação em massa, principalmente essa questão da mobilidade urbana, os comerciantes da cidade, principalmente o comerciante, e fazer a exposição que o Sim Catarina fez na Câmara, certo? Para ver a reação das pessoas que estavam lá, eu acho que aí o Sim Catarina, aí até a equipe técnica da prefeitura ia ter uma noção do que eles pensariam a respeito daquilo. Pode-se fazer? Pode-se fazer. Pode voltar. Tempo tem? Tempo tem. Certo? Uma outra coisa que eu acho que tem que levar com uma importância que merece a questão do nosso trânsito, a questão do fluxo do nosso trânsito. Não tem como separar Joaçaba e Herval. Não tem. Eu ia entrar nesse assunto, mas... E sempre, Matheus, teve essa resistência de sentar os 2 municípios. Sempre teve. Ou às vezes a comissão de trânsito de Joaçaba não participava, ou às vezes a comissão de trânsito de Herval não participava, sempre teve essa resistência. Mas eu penso que agora, tendo vontade dos 2 próximos prefeitos, o prefeito puxando a fila, eu acho que nós temos a grande possibilidade de sentar e tratar conjuntamente a questão do trânsito. Eu sei que teve um candidato lá em Joaçaba, na época da eleição, que constava isso até no plano de governo dele, em 2 situações que eu assisti o programa eleitoral dele. Então, tendo a vontade do prefeito, o prefeito puxando a fila, Matheus, eu acho que a coisa tende a andar. Até o Wilson Sartori falou que o sonho dele é que haja esse anel. Santos Dumont, Santa Terezinha, 15 de novembro, ligando as 2 pontes, para que haja uma mobilidade maior no fluxo, né? Uma velocidade maior. O nosso trânsito, a mobilidade dele, a questão do número de veículos, de tudo que passa pelo centro de Herval, pelo centro de Joaçaba, ele vai melhorar um pouco quando? Um pouco quando o governo do estado fizer o tão falado anel viário. Porque nós somos sabedores e a prova disso, as cidades que têm o anel viário, tipo Videira, tipo Concórdia, tipo Capinzal, se tu conversar com as pessoas lá, antes da existência do anel viário e posterior, existe uma diferença muito grande. Como o governador já sinalizou que isso vai ser uma realidade no futuro, vai ajudar. Isso vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco, porque isso aí é uma obra grande, uma obra complexa, né? Não é do dia para a noite que vai acontecer, mas até que isso aconteça, os municípios têm que ir conversando. Uma outra situação que nós temos que ver, Matheus, porque Joaçaba já aprovou o projeto de mobilidade urbana deles lá, segundo informações que eu tenho, né? Luzerna também. E Luzerna também. Então, eu não sei em qual moldes eles aprovaram lá. Se eles acataram todas as sugestões aí, eu não sei se foi o Sim Catarina que fez para eles também ou não, certo? Em que modalidades eles aprovaram o projeto deles lá. Mas é interessante que a gente converse com as câmaras de lá, com a administração de lá também, porque se nós temos a intenção de unir forças dos 2 municípios, nós temos que começar a trocar ideia até nesse sentido do que contempla os projetos tanto de Joaçaba como de Herval. Inclusive, Claire, em conversa com comandantes dos 2 batalhões, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros, muito se fala, mas vai ter que dar toda a volta. Eles preferem.
o tempo de resposta é menor do que ter que cruzar o trânsito lotado de veículos. Muito melhor. Mas isso tudo você tem muitas situações do trânsito que você pode fazer a modalidade de teste. Isso não quer dizer que você inicia já com a implantação, certo? Por definitivo. Então, principalmente os comandantes, eles sabem que isso é passivo do quê? Vamos fazer um final de semana teste, vamos fazer uma segunda-feira teste, vamos fazer uma sexta-feira teste, vamos fazer um dia que chove teste, entendeu? Para ter mais ou menos uma ideia do que de fato possa se implantar ou não. Mas se não houver, como eu falei, se não houver um pontapé inicial, se não houver uma boa vontade política aí, dificilmente essas coisas vão acontecer. Você acha, na tua opinião, que CDLs interferem nisso? Eles têm uma importância significativa, por quê? Porque o CDL ele reúne nada mais, nada menos que a nossa indústria, nosso comércio, as pessoas que estão no dia a dia aí, eu acho que eles são importantíssimos. Mas volto a frisar. Por exemplo, na sessão temática foram convidados. Não teve a participação de nenhum comerciante de Erval do Oeste. De nenhum comerciante. Então, fica-se, de repente, como diz algumas pessoas, fica-se ouvindo coisas, opinando por coisas que talvez falou e talvez não falou, né? Mas quando de fato acontece uma reunião, quando acontece uma audiência pública, quando acontece uma sessão temática como essa que aconteceu, que estavam lá as pessoas que de fato elaboraram o projeto, infelizmente ninguém participou, que eu acho que deviam ter participado. Mas penso que nós temos que insistir, temos que voltar a conversar, a administração tem que continuar trabalhando essa situação, o secretário de planejamento lá, arquitetos, engenheiros, enfim, eles estão lá sempre à disposição para qualquer informação. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ir lá na Câmara de Vereadores também, falar com o vereador, falar com a comissão, falar com o seu vereador e levar a informação o mais próximo possível. E também, nesse mesmo tempo que você leva a informação, você ouve as pessoas e você colhe a informação. Porque se o Sim Catarina chegou nesse projeto apresentado lá na Câmara, é porque ele ouviu algumas pessoas, ele coletou algumas informações, imagens, né? Você viu as imagens lá de ruas, de calçadas, totalmente deterioradas, destruídas, né? A gente viu a questão de alguns abrigos, alguns pontos de abrigos de passageiro de ônibus também, que eles informaram lá para nós, né? Então, é dessa forma que eu acho que você chega o mais próximo da realidade. Mas, inclusive, você citou aquela questão, né, das calçadas. Eu vejo ali pela senadora Eusébio, praticamente toda a senadora Eusébio ela é quebrada as calçadas, né? Por conta da entrada de garagens, o relevo, construções, uma diferente da outra. É que no passado, Matheus, as coisas, por exemplo, tu ia construir tua casa, tu construía a tua maneira, ao teu jeito. Num passado não muito distante, por exemplo, você não fazia nem consulta prévia na prefeitura quando tu ia fazer uma obra. Então tu fazia a calçada do teu jeito, você não obedecia a recuo, você fazia a entrada da garagem da tua maneira e não havia uma fiscalização do poder público. Agora que o poder público está fiscalizando, certo? Eu lembro que no mandato do Guindani, uma época ali, se não me engano, tinha 8 ou 10 pedidos de demolição no Ministério Público, de algumas entradas de garagem que interferiam na calçada, no pedestre, certo? Então, agora tu chegar a esse ponto extremo de entrar com ações de demolição, é muito complicado também. Mas a prefeitura agora, há pouco tempo, contratou um fiscal de obras e posturas, uma fiscal, ela está aí, né? Por várias situações, ela tem se deslocado, tem visitado, né? Semana passada até um pedido meu aí, dos contribuintes de uma rua, ela foi visitar também, onde estava começando a acontecer uma construção irregular. Então, dessa forma, ela já foi lá e já corrigiu isso aí. É diferente de você deixar concluir e depois de 5, 10, 15 anos
tu ir lá tentar corrigir isso aí. Então, essa questão da mobilidade urbana também, ela bate muito nessa situação. Mas o interessante é que de agora em diante, faça-se tudo de acordo com a lei. E faça-se tudo de acordo com aquilo que preconiza o nosso plano diretor e, no futuro, o nosso plano de mobilidade urbana. Até bem um pouco tempo atrás, muito se falava em mobilidade urbana como execução de obras, mas o Hervaldo Oeste evoluiu muito nisso, né? Questão de travessas concretadas, obras grandes, né? Como a Beira Rio, a Santos Dumont, a própria Nereu Ramos da prefeitura foi asfaltada. Então, são obras que melhoraram muito também nessa questão da mobilidade, né? Tu pega a Beira Rio. Por exemplo, a Beira Rio era um recurso federal, né, que a obra exigia que tivesse passeio e calçada. Exigia. Então, o próprio convênio exigia. Então, não tinha como fazer diferente, né? Algumas situações o Ministério Público tem ajudado muito, porque o Ministério Público, de uns anos para cá, tem interferido em muitas situações, né? Tem ajudado muito a resolver algumas situações que às vezes o contribuinte, às vezes o que está investindo, ele reclama, dizendo que a política está aí só para atrapalhar, sabe? Mas não é dessa forma que tem que pensar. É que você tem que ter uma cidade que tenha lei, que tenha normas, que tenha disciplina, né? Que as coisas aconteçam de fato como diz aquilo que está no papel, ou seja, aquilo que foi criado em lei. Mas, volto a repetir, algumas situações, Matheus, são incorrigíveis, infelizmente. A possibilidade que nem agora em novos loteamentos, já fazer como está dentro desse plano de mobilidade, calçadas maiores, com os passeios melhores, ciclovias, aí sim exigir? Eu acho que é a grande oportunidade, né, dos setores competentes da prefeitura, quando há essa consulta, quando há essa liberação do novo loteamento, do novo empreendimento, que você observe tudo isso que estão nos cobrando hoje. Eu acho que não tem como ser diferente, porque se vier um pedido de um novo loteamento hoje, que vai começar a acontecer, o que está acontecendo, e algum setor da prefeitura deixar que isso aconteça de maneira errada, irregular, ou em desacordo com aquilo que a lei e o plano diretor diz, eu acho que é uma fatalidade. Penso eu que isso não deva acontecer em hipótese alguma, porque a grande oportunidade, pelo menos, o que foi feito há anos atrás, o que foi feito no passado não tem como corrigir, mas pelo menos de agora em diante vamos fazer a coisa dentro daquilo que a lei quer e que a nossa sociedade, a nossa cidade possa exigir para um futuro muito melhor, né? Clair, a gente está chegando no final do nosso programa, mas dentro desse tema, mobilidade urbana, é a Francisco Porto Moreira, né, que está numa obra agora acontecendo, a importância dessa obra para aquele bairro Santo Antônio, para o colégio, o Dilão Fernandes, para toda aquela comunidade. O que está acontecendo agora, final desse mandato, né, do prefeito Mauro, final dessa legislatura nossa na Câmara de Vereadores aí, são 3 obras que eu diria importantíssimas e que vinham há muitos anos sendo reivindicadas, que é a ligação da Serra Alta, né, uma obra importante, que é todo o loteamento Morada do Sol, aquele sim, ele é todo ele irregular, lá tem rua de 6 metros, tem rua de 3 metros, tem rua de 4 metros, lá também vai ser todo ele feito a infraestrutura, acho que se não me engano é 2 ou 3 ruas só de concreto, senão tudo asfalto, que é um convênio do governo do estado, porque se viesse um convênio do governo federal, a gente não poderia nem aplicar lá pelas exigências do convênio, mas vai ser feito todo aquele bairro. Infelizmente lá tem local lá que não tem nem calçada e não vai ter nem como fazer calçada, vai ter que ficar daquele jeito, mas pelo menos vai tirar as pessoas do barro, da poeira, da coisa insalubre que eles vivem lá, né? E essa questão que você citou da Francisco Porto Moreira, nós estivemos lá na terça-feira, eu, o vereador Patrick, o prefeito Mauro, né? É uma obra complexa e importantíssima, né? Até pela segurança daquelas crianças, das pessoas que sobem, que tem um colégio ali, o Dilão Fernandes, mas é uma obra de um custo, eu diria, até eu falava para o prefeito na terça-feira, pela complexidade da obra, eu considero uma das obras mais baratas do Hervaldo Oeste.
considero uma das obras mais baratas. Pelo tamanho daquele muro de contenção de concreto que tem que se fazer, pelo passeio suspenso que tem que se fazer, e depois toda a pavimentação em concreto. Mas é uma obra que se esperava há mais de 20 anos, certo? E até, eu diria, até o Natal aí, uma obra que vai estar concluída também. Então eu penso que essa administração aí, ela vai terminar o seu mandato aí com o seu dever cumprido nessas questões de obras também. Clair, gostaria de agradecer, pudesse deixar suas considerações finais, esse bate-papo importante que é a mobilidade urbana, né, esse projeto que está dentro da Casa Legislativa. Matheus, eu queria dizer a todos que vão nos ouvir, nos assistir, que não meçam esforços para procurar um vereador, procurar um engenheiro da prefeitura, procurar o prefeito, o vice-prefeito, para se inteirar dessas situações que o município passa. E vamos falar hoje da mobilidade urbana. Então, algum empresário, algum profissional liberal, né, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, que possa opinar, que possa dar sugestão, é o momento. Porque se lá em março, abril, a gente votar e aprovar, aí para você mudar as situações de um projeto que já está aprovado, já é um pouco mais complexo. Agora que ele está em forma de tramitação na Câmara, muita coisa dá para ser adequada. E nós estamos lá, não somos donos da verdade, não somos donos da razão, e nós precisamos ouvir as pessoas. Ouvir quem trabalha aqui, quem vive aqui, quem tem seu comércio aqui, quem tem a sua indústria aqui, porque muitas vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu tinha uma boa ideia para isso, mas tu foi lá e falou a tua boa ideia, eu não quis me meter. Não, não é assim. Se você tem a tua ideia, seja ela boa ou não boa, mas você tem que ir lá e transmitir essa tua ideia, transmitir o que você pensa, transmitir a tua sugestão, que muitas vezes a coisa ela tende a melhorar bastante. Quanto mais pessoas você ouve, mais chance você tem de acertar. Eu sempre pensei assim, quanto menos pessoas você ouve, de repente fica um projeto aí na mesmice com pouca qualidade. Apesar que esse que está lá da mobilidade urbana, ele tem uma qualidade muito técnica e foi feito com bastante tempo, tanto que iniciou em 2022. E de repente nós vamos aprovar início de 2025. Mas da mesma forma eu reitero, que as pessoas procurem a prefeitura, procurem a Câmara de Vereadores e externem suas opiniões. Muito bem. Obrigado, Clair. Obrigado, Matheus. Obrigado, Cabelo, então, por essa explanação muito importante para o nosso ouvinte. Gente, esse foi o nosso Liberdade de Expressão. E o Liberdade de Expressão volta no próximo sábado, que teve a apresentação minha, Matheus Mitterer, e a direção-geral do Mauro Roberto Valmórbida. No auxílio aqui de imagens, Misael Lima, e também na questão do som, o Paulo Barbosa. Gente, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha se você gostou deste conteúdo. Para você que está nos acompanhando no Facebook também, muito obrigado. Comente aqui embaixo, deixe suas sugestões. E você que nos acompanhou em 107,5, muito obrigado também pela sua companhia. Fique agora, então, logo depois do nosso Liberdade de Expressão, com o Beto Molinho, Revista Líder, edição de Salto. Gente, um abraço, até mais, tchau, tchau.